Nós vamos conversar hoje sobre a minha trajetória, tanto na área das artes e da cultura aqui em Franca, a partir dessa dualidade que eu sempre vivi entre a arquitetura e a literatura. E vou mostrar um pouco, através dos meus livros, das minhas publicações, um pouco dessa produção e dessa inserção desse trabalho na vida cultural de Franca. Eu nasci aqui mesmo, em 1952, ali no Largo do Cemitério, uma casa que meus pais alugavam ali, de uma família de classe média baixa, né? Meu pai era bancário, minha mãe cuidava das crianças, ficava em casa, mas os dois sempre tiveram muita preocupação que a gente tivesse acesso à educação e à leitura. Eles sempre gostaram de ler muito. Minha mãe só fez o curso primário, mas lia muito. Meu pai assinava jornais, a vida toda ele assinou jornais tanto de São Paulo quanto de Franca. E então a leitura sempre esteve presente na nossa casa. Tínhamos lá aquelas coleções tradicionais, Trópicos, O Tesouro da Juventude, e que a gente lia de cabo a rabo, né? As seleções do Reader's Digest, que tinha livros condensados, né? Então eu sempre tive acesso. Então eu sempre estudei em escola pública, né? Fiz o primário no Coronel Francisco Martins, depois o curso ginasial e o colegial no IATC, e sempre com essa dupla preocupação. Eu gostava muito de ler e de escrever, mas também de desenhar, né? Desde o primário eu já desenhava nos cadernos, a professora pedia para eu desenhar na lousa. Então eu sempre tive essa atuação nos dois campos, da literatura, né, e do desenho, né, como forma de expressão. No IATC, inclusive, eu participei da criação de um pequeno jornal, chamava-se O Vetor, né, durante o colegial. Foi minha primeira experiência assim, de criar algum texto para ser publicado. Mas era algo assim, do colégio ali, nada muito criativo, né? A partir de 1970, logo que eu terminei o colegial, eu fui fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Eu fiz o vestibular, entrei a partir de 1970, e justamente o mesmo ano que eu comecei a namorar a Thalie, e também gostava de desenhar. Então nós dois sempre preocupados com isso, em fazer desenhos, em retratar a natureza, os prédios, né? E ao viver em Mogi das Cruzes, que era uma cidade maior do que Franca, mas também com poucas opções culturais. Então eu me dediquei muito ao estudo mesmo e, portanto, à leitura. E eu fiquei 2 anos em Mogi, depois me mudei para São Paulo e continuava estudando em Mogi. Eu fui para São Paulo para fazer o estágio, né, para tentar trabalhar em algum escritório. Eu acabei trabalhando na Prefeitura de São Paulo como estagiário, em escritórios de arquitetura, e viajava todo dia para Mogi. E é uma viagem de trem pelo subúrbio, que a gente passa por toda a zona leste de São Paulo. E é uma viagem longa, de mais de 1 hora de duração. Então eu aproveitava para ler, né? Então eu tinha muita leitura durante esse tempo de faculdade, que me abriu os olhos para a literatura também, né? É claro que eu lia muitos livros de arquitetura. Eu tinha muita amizade com o Luiz Antônio Martinez Correia, que é o irmão do Zé Celso Martinez, do Teatro Oficina, e ele também tinha um irmão arquiteto, o outro João Batista, e ele pegava os livros do João Batista e levava para a gente ler durante a viagem. Então aquilo foi me encantando, assim, tanto a questão da arquitetura e também de saber escrever sobre aquilo. Então eu passei a escrever poemas, escrevi algumas letras de música, tentei entrar nos festivais aqui de Franca, e claro, foi um fracasso total, nunca conseguimos nem ser aprovados para apresentar a música, né? Mas aquilo foi me dando vontade, né, de escrever.
E também a vida cultural em São Paulo era muito rica, né? Muitos shows, eu ia a shows de música, acompanhava muito a vida cultural, e nessas viagens de trem a gente foi tendo também acesso àquela imprensa chamada imprensa nanica, né? Os jornais de oposição à ditadura militar, em que a gente vivia num período bem repressivo, né? O governo Médici, um dos governos mais sanguinários, né, da ditadura militar brasileira. E durante esse tempo eu fui me enfronhando com essa literatura, né, que era inovadora para a gente, né? Tinha cartoons, tinha o Enfield, o Jaguar, Ziraldo, né, todos esses cartunistas que eram oposição ao governo e participavam desses jornais. Eu lia o Crises, né, que era uma publicação feita na Argentina pelo Eduardo Galeano. Então essas leituras foram me formando, né, ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade. Eu era aluno do Cláudio Tosi, do Maurício Nogueira Lima, que são arquitetos, mas também grandes pintores, né, que introduziram, de uma certa maneira, incorporaram a sua linguagem a pop art, né, uma arte mais voltada para a cultura de massas, né? Então aquilo me influenciou muito também. Eu comecei a fazer algumas pinturas, né, nessa época, e também comecei a fazer quadrinhos. Em 74 eu terminei o curso de arquitetura e eu não me adaptei a São Paulo. Eu adoro São Paulo para passear, né? Eu não queria viver lá, né? Então eu voltei para Franca. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano, a Thalie foi para São Paulo fazer o curso de Belas Artes, então nós ficamos sempre namorando à distância. Então os dois tinham sempre muito tempo, né, para produzir. E aí eu fui me ligando à questão de escrever. Em 74 mesmo, logo que eu voltei, eu procurei o jornal Diário da Franca, conheci o Luiz Carlos Facuri, que era o proprietário do jornal, o editor-chefe, e comecei a escrever alguns textos sobre as questões de planejamento urbano de Franca. E também histórias em quadrinhos. Eu publiquei várias histórias em quadrinhos no Diário da Franca, quadrinhos autorais, né? Os quadrinhos bem herméticos, assim, que imagino que eram algo absolutamente inusitado, né, para aquela época. E com essa ideia de começar a escrever sobre planejamento no jornal, eu também comecei a fazer alguma coisa de ficção. Comecei a escrever alguns pequenos contos curtos, e em 1976 eu criei coragem e enviei a revista Escrita, que era editada pelo jornalista Vladir Nader, e num dos primeiros números dessa revista ele publicou um dos meus contos. Então aquilo me deixou muito surpreso e imaginei, bom, eu posso escrever então ficção, né? Eu tenho condições, se um jornalista do porte do Vladir me aceitou numa revista, eu posso escrever. E a partir daí eu comecei a escrever com mais frequência, né? Eu continuava escrevendo no jornal. Eu trabalhava já como arquiteto e fui trabalhar primeiro no escritório do Ari Balieiro, que era um arquiteto já bastante experiente, que chegou a ser até o prefeito aqui de Franca em 2 oportunidades, foi vereador também. E o Ari o escritório do Ari me permitiu desenvolver alguns projetos de grande porte já, mesmo quase que recém-formado, né? Então foi me dando uma experiência de desenhar construções, né? De projetar o futuro da cidade também através daquelas discussões sobre o plano diretor de Franca que estava sendo implantado pela primeira vez. Então eu me engajei nesse movimento, né? E fui também me aproximando de outros artistas aqui da cidade, né? Logo que a Thalie voltou de São Paulo, formada pela Belas Artes, a gente foi se juntando num grupo de artistas plásticos que queriam fazer um movimento na cidade
mais moderno, né? Franca era uma cidade de pintores acadêmicos, uma cidade que não tinha muita vida cultural, né? Ela se resumia a um cineclube, o pessoal do teatro, alguns músicos, mas não havia nada assim mais ligado à questão das artes visuais naquela época. Nem da literatura. Aí nesse período eu fui trabalhar na prefeitura e a prefeitura tinha uma gráfica através da Fundação Cultural Mário de Andrade que prestava serviços, né? Nessa época eu tive um conto aceito nesse livro chamado Assim Escrevem os Paulistas. Era uma antologia feita por uma editora chamada Alfa Ômega, em que ela publicava novos autores. Então, em 77, ela fez isso com os paulistas, com os paranaenses, e eu me aproximei muito de alguns autores nessa época, do Luiz Puntel, do Silvio Fiorani, do Rony Walter Jatobá, que foi finalista do prêmio Casa das Américas alguns anos depois, em Cuba, né, que é um prêmio importantíssimo aqui de literatura na América Latina. Então, a partir disso, eu me vi em condições, eu tenho condição de publicar um livro. E o fato de existir a gráfica da Fundação, é claro que foi pago do próprio bolso, você tinha que pagar a edição, mas era uma condição melhor do que você fazer numa gráfica privada, né? Então, eu reuni os primeiros contos que eu havia escrito e pedi para o Luiz Carlos Facuri, que era o editor do Diário da Franca, para fazer um prefácio, né, que ele analisa alguns trabalhos. Esse Vamos para o Mundo, né? É meu primeiro livro solo, né? A capa é da Thalí, né? Uma fotografia que eu tirei do skyline da cidade. Ela transformou isso com a caneta nanquim, um desenho que eu gosto muito, uma coisa meio concretista. E chamei vários daqueles amigos que eram artistas para ilustrarem os contos, né? Esses contos são muito baseados na minha vivência local, né? De coisas que eu vivi, de coisas que eu estava vivendo naquele momento. Eu estava, naquele momento, já entrando de sola na questão da defesa do patrimônio histórico de Franca. A gente criou um movimento para tentar salvar o Hotel Francano, né, um prédio histórico da cidade. Infelizmente, nós fomos derrotados, mas foi com base nesse primeiro livro que surgiu essa ideia, né, de fazer um movimento para preservar o hotel. Então, esse livro foi lançado em 1979, com a tiragem de 500 exemplares, e cada conto tem uma ilustração, tem ilustrações da Thalí, do Rodolfo Chiaverini, que é um pintor, do Gerson Oliveira, que é outro desenhista, pintor e publicitário, que até hoje acompanha meu trabalho, está sempre produzindo a parte gráfica, né, de coisas que eu faço. Então, essa primeira aventura, né, na literatura, ela traz algumas histórias, como, por exemplo, a que eu ouvia muito. A gente, quando era estudante, ficava lá na Praça de Nossa Senhora da Conceição, na praça central da cidade, conversando entre os amigos, e havia uma história que o Belmiro Arruda, que foi um ator de teatro já falecido aqui de Franca, ele se maquiava e à noite ele colocava uma capa, as ruas eram escuras, né, a iluminação era bastante ruim na cidade, e ele pregava peças nas pessoas que saíam dos bailes da EC, né? Então esse é um dos contos que está aqui contando, recriando, né, essa história. Tem histórias de carnaval, tem histórias do tempo que eu viajava de trem pela Central do Brasil e que ia de São Paulo a Mogi durante o tempo da faculdade. Então essas histórias retratam um pouco dessa vivência naquele período, né? Então esse primeiro livro de 79 reúne 14 contos que tratam basicamente de uma temática muito local, de coisas locais, a questão
já tem uma história sobre um jogador de basquete, que era uma coisa que Franca na época já era muito aficionada, né? O Clube dos Bagres já havia sido campeão, né? Paulista, então isso era uma coisa que chamava muita atenção das pessoas na época. Eu escrevi também sobre a questão do basquete, né? Uma das histórias tem como pano de fundo o basquete. Então esse é a primeira aventura que eu tive em 1979. E no próximo capítulo vocês vão saber mais. Em 1977 eu fui para a prefeitura trabalhar como arquiteto e aí eu desenhava muito lá, porque havia muita coisa para fazer. Desenhei projetos de escolas, de praças públicas, né, durante essa atividade, e também atuava muito escrevendo artigos no Jornal Diário da Franca, defendendo a implantação do plano diretor, à época, que era muito contestado pelos vereadores, havia uma disputa política muito grande em torno disso. Então eu fui adquirindo o hábito de escrever para defender as ideias, né, de planejamento urbano que eu achava importantes para a cidade. Nessa época eu comecei também a lecionar na Faculdade de Engenharia de Passos. Eu já dava aula na Unifran, aqui em Franca, de desenho do objeto, para o pessoal de comunicação visual, da área de artes, mas aí eu fui me envolver com o ensino propriamente dito de urbanismo, de planejamento urbano também, na Faculdade de Engenharia de Passos. E essa atividade lá em Passos foi fundamental para a minha vida, tanto profissional quanto no campo da cultura, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer o Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor, né, de romances, contos, crônicas, muito importante, né, na cena brasileira, até hoje, né, ele está nativo até hoje. E eu conheci lá, nós levamos ele para fazer uma palestra na faculdade. E como ele veio de avião até Franca, eu que fiquei encarregado de levá-lo e trazer. E com isso eu fiz uma amizade com ele, não só de trabalho, mas ele começou a me incentivar a escrever, a me dar dicas técnicas de como trabalhar, de como pegar um assunto e anotar, ter uma caderneta. Eu sempre ando com uma caderneta desse tipo aqui para anotar ideias, né? Ele fazia a mesma coisa. Então coisas dessa natureza foram importantes para mim naquela época. E aí com isso eu estava muito envolvido com a luta pela preservação do Hotel Francano. Na época era um movimento popular, né, pelo tombamento do prédio para transformá-lo numa casa da cultura. E essa consciência de que era preciso mudar a cidade, mudar a sociedade, a gente vivia ainda numa ditadura, foi me levando também para o campo da política. Eu comecei a me interessar cada vez mais pela atuação política e fui atuar no Partido dos Trabalhadores. Fui um dos fundadores aqui em Franca do Partido dos Trabalhadores, que também me permitiu ler e conhecer pessoas que tinham ideias novas sobre como mudar a situação do país, né? Que me levaram a ter uma consciência social do papel, né, daquele trabalho que a gente fazia, não só do planejamento urbano, mas também o papel social da literatura. Eu comecei, o primeiro livro tinha alguns contos mais herméticos, né? Mas esse segundo livro, que eu publiquei em 1981, que se chama A Noite dos Espantalhos e Parasitas, ele tem um conto que entrava em choque com a elite local, né? Porque ele fazia uma crítica aberta, né? Até o próprio nome do livro é um trocadilho com essa festa que havia da elite local,
ele mostrava essa festa do ponto de vista dos trabalhadores que tinham que dar suporte à festa. O músico, o taxista que ia levar as pessoas até o baile, a babá que ficava em casa, na casa da madame, cuidando dos filhos enquanto ela estava na festa, o garçom, né, o cozinheiro dos quitutes lá daquela festa. E nós resolvemos fazer o lançamento desse livro, que também foi todo feito numa máquina desse tipo. Eu escrevia à mão primeiro, depois passava limpo numa máquina de escrever desse tipo aqui, uma Olivetti 45, que eu tenho até hoje, e para fazer a edição, naquela época surgiu uma máquina de escrever elétrica IBM, e a prefeitura tinha uma máquina IBM que ficava no gabinete do jurídico da prefeitura. Era o procurador jurídico da prefeitura que era o usuário dessa máquina. Então eu conversei com ele para poder, à noite, ir à prefeitura e digitar todo o texto para impressão. É uma coisa que é inimaginável hoje, porque qual que era a vantagem dessa IBM? Ela tinha uma autocorreção de 10 toques. Então, se você errava uma palavra, você podia corrigi-la automaticamente nessa máquina, coisa que a máquina de escrever comum não faz. Então, eu fiz da mesma forma, paguei do próprio bolso a impressão disso, na gráfica lá da Fundação Mário de Andrade, da Fundação Cultural Mário de Andrade, e resolvemos fazer o lançamento na véspera da Noite EP original, né? Mas na porta do Hotel Francano. A gente fez um manifesto pela preservação do Hotel Francano e convidamos a população, isso em 1981. Né? Então, em plena ditadura, depois de anos, né? Desde 68, quando veio o AI-5, não havia nenhuma manifestação pública de massas na Cidade Franca. A primeira vez que isso aconteceu foi essa manifestação de 81, né, quando se reuniram lá centenas de pessoas para manifestar a favor da preservação do hotel. E na mesma noite lá nós fizemos o lançamento do livro. Né? E o livro, evidentemente, provavelmente só foi lido esse conto. O resto, pouca gente, eu acho que leu. Né? O interesse maior assim, causou muito tumulto, né? E muita crítica em função exatamente daquele conto. Mas há vários contos, aqui são 13 contos nesse livro aqui. A capa é da Thalí, também tem um desenho de um artista muito amigo de São Paulo, que é o Hirokai, e o Gerson também, ele ilustra alguns dos trabalhos que estão aqui. Em que eu já começava a mudar aquele estilo hermético que eu tinha no primeiro trabalho, aqui eu já tentava avançar em outras questões e contar uma história de uma forma que fosse mais inteligível, né, numa primeira leitura. Né? E a partir desse trabalho, eu mandei um conto para um concurso do Senac, e que foi premiado e publicado nessa coletânea aqui, 10 contos sobre o trabalho. Então eu já estava envolvido com essa questão social na minha literatura, né, no que eu queria fazer, e ao mesmo tempo estava construindo alguns edifícios, né, voltando a desenhar edifícios de grande porte. Eu fiz a nova sede da Unimed, junto com o arquiteto Paulo Neme. Então, assim, muito envolvido com essa questão de não mais de fazer residências, projetos de residência, mas algo que servisse à sociedade de uma forma mais ampla. Essa é um livro de passagem, vamos dizer. Eu estava tentando mudar a forma de escrever para atingir um público maior. Mas vocês vão saber mais no próximo capítulo.
logo após o lançamento do livro A Noite dos Espantalhos e Parasitas, eu fiquei conhecendo o professor Luiz Cruz, que tinha um curso de português e tinha um grupo que lia, né, chamava Grupo Veredas, eles liam livros e faziam discussões literárias. Nós, pela proximidade, inclusive na construção do PT em Franca, ele também participava muito nessa época, nós nos aproximamos e resolvemos, discutindo em conjunto, em 1982, criar uma entidade que congregasse os artistas locais na luta pela cultura, pela preservação da memória local, por ter mais atividades culturais na cidade. Então, com isso, juntou-se o nosso grupo de artistas plásticos com o grupo do Cruz e outras pessoas ligadas ao teatro, à música, que gravitavam ali em torno dessas atividades, e criamos o Laboratório das Artes de Franca, que era um movimento cultural, né, para que Franca pudesse ter uma dinâmica maior, né? Então, nessa época, eu estava na prefeitura ainda e comecei a fazer um trabalho exatamente em função da questão da preservação do Hotel Francano, e fazer um trabalho de pesquisa sobre a arquitetura urbana da cidade, sobre o que preservar, o que seria importante preservar. E a partir disso, de levantamentos fotográficos, eu andei pela cidade, visitei pessoas que tinham fotos antigas da cidade, no próprio museu histórico, fui levantando uma série de informações sobre a história urbana local, e nessa época eu vi que um livro do professor Benedito Toledo, que se chamava São Paulo, 3 Cidades em um Século, que mostrava o processo de transformação da capital de São Paulo, que era uma cidade de taipa, depois virou uma cidade de tijolos, e depois uma cidade de concreto, né? Uma transformação muito rápida. E eu achei aquilo tão interessante, a ideia, eu falei, eu preciso fazer algo parecido aqui em Franca. Então, com base nisso, eu escrevi esse livro, que se chama Franca, Itinerário Urbano, que foi publicado em 1983. Já é uma edição do Laboratório das Artes, uma das primeiras obras editadas pelo Laboratório das Artes, em que nós levantamos muitas imagens sobre a cidade, né, com desenhos. A Thalie fez alguns desenhos mostrando como é que a cidade foi mudando ao longo do tempo, e junto com isso tinha uma ficção contando um pouco a história da cidade. Então eu juntei as duas coisas, a história urbana, a pesquisa realmente dos documentos, dos livros, com uma história ficcional de uma família, né, que podia ser a minha, que a minha família está aqui desde o século XIX, né, por parte de pai. Então, contando um pouco a evolução dessas mudanças da cidade. Isso só foi possível porque eu tive um mecenas, né? Eu fui atrás do seu Nelson Pucci, que era um dos proprietários do Grupo Amazonas, mostrando para ele a ideia de se fazer algo que preservasse a memória da cidade, porque tinha acabado de ser destruído o Hotel Francano, a gente havia sido derrotado, né, pelas forças retrógradas que não queriam nada disso, que achavam que modernidade era destruir o velho e construir tudo novo, sem levar em conta a memória, né, que é o que nos dá uma identidade cultural. E ele topou. E ele topou e falou, não, só que nós vamos fazer 2.000 exemplares, porque isso é algo que tem que ser divulgado nas escolas, tem que ser algo que as pessoas tenham acesso. E assim foi feito, né? Ele bancou, inclusive, de fazer na mesma gráfica que aquele livro do Benedito Toledo. Tem o mesmo padrão, né, de qualidade do livro do Benedito Toledo, que inspirou esse trabalho. Eu pedi para o meu professor de arquitetura, o Eduardo Corona, que fizesse o prefácio, ele que escreveu o prefácio desse livro. Então é um trabalho que se tornou uma espécie de referência, né? A maior parte dos trabalhos sobre Franca
sempre apresentam na sua bibliografia esse livro, porque ele é um primeiro registro que junta muitas informações de pesquisa, de livros, com a ficção, misturado com a ficção, contando um pouco da história. Nessa mesma época, eu enveredei por um outro caminho. Eu resolvi fazer o mestrado na USP. Então, exatamente com base nessa pesquisa, eu falei, eu vou avançar mais em outras pesquisas sobre a história da cidade, sobre a arquitetura local, ao mesmo tempo que continuava escrevendo contos e ajudando a criar o laboratório. Nessa época eu construí um prédio na Rua Cuba, no Jardim Consolação, um prédio que abrigasse o Laboratório das Artes, as atividades culturais do laboratório. Então, o cineclube, as exposições de arte, os concursos de poesia falada, tudo isso começou a acontecer nesse prédio da Rua Cuba. E eu continuei produzindo alguns contos nessa época. Vocês vão saber no próximo capítulo. Em 1995, finalmente eu consegui terminar meu primeiro romance. O professor Alfredo Palermo, que era um intelectual importante aqui da cidade, chamou isso aqui de uma plaquete. Não sei exatamente o que significa isso, mas na verdade é mais uma novela, talvez, do que um romance. A capa é da Thalita, tem umas ilustrações retrô, porque a história se passa nos anos 50. E é uma história baseada em algumas memórias familiares iniciais, né? A primeira delas o protagonista é uma criança que vai pegar o ônibus na rodoviária de Franca, que era, na verdade, um descampado, onde hoje é o terminal urbano de ônibus, não tinha nem prédio, nem nada, era ao lado do antigo mercado, né, municipal. E passava pela praça, 9 de julho, e ali havia um banco. Na época, as famílias mais ricas da cidade e as empresas doavam bancos para as praças da cidade. E era algo assim que sempre me chamou a atenção. O banco estava escrito assim: dos homens de cor à cidade de Franca. Quer dizer, eu sempre, quando era menino, eu olhava aqui e falava, mas todas as famílias, tem lá a família tal que doou, cada uma doou um banco, e todos os homens de cor doaram só um banco. Eu não conseguia entender aquilo, né? Hoje eu sei perfeitamente o motivo daquilo, o racismo estrutural, né, presente na sociedade brasileira. Aquilo era um exemplo, claro, infelizmente esse banco, numa das muitas reformas, ele desapareceu. Mas o ponto de partida era isso. Na época existia um serviço de ônibus, de ônibus não, era uma espécie de jardineira que levava as pessoas que queriam pegar o ônibus da Paulista em Barrinha, no município de Barrinha. E Franca era servida pela Mogiana, pela estrada de ferro Mogiana, que era muito precária, muito ruim, muito demorada. E a Paulista era muito melhor. Então as pessoas iam com esse veículo até a estação de Barrinha, lá pegavam o trem para São Paulo. Então a história se passa assim, é uma viagem até Campinas, depois até São Paulo, e vão acontecendo coisas durante o caminho. Foi o primeiro texto de maior envergadura que eu produzi. Eu consegui o apoio de algumas empresas para imprimir esse livro na época, e foi o primeiro que eu já escrevi no computador. Eu já abandonei
a máquina de escrever e passei para o computador. À época, o Lula era a principal liderança do PT, né? E eu pedi para ele, porque ele estava fazendo aquelas caravanas pelo Brasil, né? Então ele estava fazendo viagens pelo Brasil. Eu pedi para ele fazer o prefácio e ele fez. Então esse livro aqui, esse primeiro romance, tem um prefácio daquele que depois seria o primeiro presidente operário do Brasil. Essa história me deu assim muito prazer de escrever, porque eu fui investigando coisas da família e coisas daquela época, carros que se utilizavam, como é que era as roupas, como é que eram como é que as coisas aconteciam naqueles anos 50, né? Então isso eu tive que pesquisar um pouco para escrever algumas passagens do livro, né, que eu fui criando ao longo do tempo. Essa incursão depois geraria um outro produto mais à frente, que nós vamos ver num outro capítulo. Nos anos 90, logo após eu sair da terminal, concluir o mestrado, eu passei a me envolver muito com o apoio a prefeituras. Eu trabalhei na prefeitura de Jaboticabal, depois na prefeitura de Ibiraci, sempre através da Universidade de Passos, né? Fazendo trabalhos de extensão, levando muitos grupos de estudantes para fazer trabalhos na área de planejamento urbano, de habitação, de equipamentos públicos, né? Ajudando esses pequenos municípios. E aí eu fui ouvindo mais histórias, porque você vai frequentando essas cidades pequenas e vai ouvindo histórias, e isso foi me dando ideia para novos contos. E em 98 eu já tinha voltado a trabalhar na prefeitura de Franca como secretário de planejamento, porque na administração do PT, do Gilmar Dominici, era o prefeito, e eu voltei a ter uma atuação grande com a questão do planejamento da cidade, com o apoio às comunidades, a resolver problemas de habitação, de infraestrutura urbana, enfim. Então eu participei de pelo menos 3 mutirões de casas populares, que as pessoas iam fazer as casas nos finais de semana. E a gente trabalhava nos finais de semana dando o suporte técnico a essas pessoas, né? Pessoas de renda muito baixa, muito pobres e tal, que precisavam autoconstruir essas casas com o nosso apoio técnico. Essa experiência gerou esse livro de contos, o Mudinho Verticelo e Outras Histórias, em que um dos contos é o do Mudinho Verticelo, que na verdade une histórias de vários mutirões que eu vivenciei, mas de um caso específico, meio kafkiano, em que o mutirante ele era surdo-mudo, não sabia ler nem escrever, e o pessoal de cartório, da própria cooperativa habitacional, não tinha como assinar o contrato com ele. Eles alegavam que não sabiam se ele queria assumir o financiamento. Então era uma situação kafkiana que levou muito tempo para ser resolvida, chega a ser engraçado, né? Embora tragicômica a situação, mas que enfim foi resolvida positivamente. Então eu comecei a contar essas histórias, né? Que são histórias mais engraçadas, tem tragédia, mas também tem comédia, né, nelas. Uma outra que está presente nesse livro, um outro conto, um sobre o dia que Furnas estourou
que é uma história que de fato aconteceu em Passos, quando foi construída a usina hidrelétrica de Furnas, nos anos 50. Um grupo de amigos estava num boteco em Passos, numa noite, chovendo muito, e um deles falou assim: nossa, vocês já pensaram se Furnas estourasse, ia alagar tudo aqui? Isso seria impossível por causa da cota da cidade, mas as pessoas começaram a acreditar que isso poderia estar acontecendo. Alguém saiu do bar, foi até a delegacia, e acho que tinha tomado umas a mais, e falou que Furnas tinha estourado, que estava descendo a água, e que tinha que evacuar a cidade. E eles tentaram falar em Furnas, e por conta da chuva, não conseguiram completar a ligação, havia caído a linha telefônica. E aí eles imaginaram realmente o pior, e saíram acordando parte da cidade, saiu todo mundo debaixo da chuva, na lama e tal, para ir para os lugares mais altos, né? Então é uma história tragicômica, né? Para ver que fake news não é uma coisa recente, é uma coisa muito antiga. Então são histórias desse tipo que eu fui escrevendo sobre elas, né? E colocando no papel e dando uma linguagem que as pessoas pudessem se divertir com aquilo também. Esse livro é o primeiro que tem uma capa digital, uma capa da Atali, e eu fiz todos os desenhos, eu ilustrei todos os contos internos desse trabalho. E pedi para o professor Nabil Bonduque, que é um dos maiores especialistas brasileiros em habitação, que escrevesse o prefácio para ele também se divertir com isso, porque ele também vivenciou muito a construção de mutirões, Brasil afora, né? Ele conhecia bem essa realidade retratada nos contos desse livro. E que depois seria material para crônicas que eu iria escrever no futuro, coisas mais curtas, mas que vocês vão saber só nos próximos capítulos. No final do século XX, eu aderi à tecnologia, né? Comecei a utilizar o computador e ver as possibilidades novas, né, que isso gerava. Na universidade, eu produzi 2 trabalhos que eu acho que valem a pena comentar um pouco. Um deles foi o Museu Virtual de Franca. Foi a primeira tentativa de digitalizar as imagens urbanas, né, de Franca, da sua transformação, e eu produzi alguns textos que pudessem passar para estudantes, principalmente, e professores da rede pública que fossem estudar a cidade, mostrar essas transformações, como elas ocorreram. Eu consegui o apoio de algumas empresas para produzir um CD-ROM, né, que foi distribuído gratuitamente a todos os professores da rede pública municipal, né, à época, isso no ano 2000. Todo esse trabalho foi feito em conjunto com a professora Elaine dos Santos, também lá da UNG de Passos, e a gente também fez um trabalho de divulgação dele nas escolas, né, em que a gente usava esse material, projetava e discutia com os alunos as mudanças da Praça Nossa Senhora da Conceição, da Praça Barão, das ruas da cidade, as principais ruas, as ruas mais antigas da cidade. Então é um trabalho que eu tive muito carinho por ele, muita dedicação de fazer, porque ele era uma nova etapa naquele processo que eu vinha de engajar na luta pela preservação do patrimônio histórico e cultural de Franca, de uma nova forma, né, de poder divulgar isso de uma forma mais massiva, para que as pessoas pudessem entender a história local e ajudar a preservá-la. Um pouco de educação patrimonial que eu achava importante. E a mesma coisa eu acabei fazendo lá em Passos, um pouco mais tarde, no ano de entre 2007 e 2009,
em que nós produzimos também esse CD-ROM, eu, o professor Marcelo Santos, da UMG, e um aluno de iniciação científica, o Douglas de Oliveira, nós fizemos esse trabalho para preservar a arquitetura modernista local, que principalmente o trabalho de dois escritórios, o do Daldi Jabbour e do Paulo e Maristela Pimenta, que são arquitetos assim, fundamentais para a história de Passos, são os primeiros arquitetos modernistas da cidade, construíram muitas obras, edifícios grandes, nova rodoviária, o Clube CPN de Passos, a Prefeitura, que é um projeto do Paulinho Pimenta, e que nós conseguimos localizar inclusive os desenhos originais, em que o prédio tem três pavimentos e o projeto original mostra que eram 6 pavimentos, né? Então, assim, foi uma conquista grande, né, desse trabalho, fazer isso através da universidade, para mostrar para as novas gerações essa possibilidade de trabalhar a história, trabalhar a memória, a educação patrimonial e preservar acervos que estavam se perdendo. O acervo do Paulo Pimenta, do Daldi Jabbour, nunca haviam sido guardados por ninguém, estavam esparramados ou são coisas muito frágeis, né? Desenhos de arquitetura são muito frágeis, as cópias heliográficas desaparecem com o tempo, então isso está agora, de uma certa forma, resguardado, preservado para ser utilizado. Então, era uma ideia de utilizar essas novas tecnologias para aquele objetivo que eu tinha desde do início da vida profissional, da minha atuação cultural aqui em Franca, de achar instrumentos novos para que as novas gerações pudessem ter acesso a esses elementos, né? Então isso é algo que me deu assim, muita satisfação de fazer e que eu gostaria que isso continuasse sendo divulgado, como ainda né, como ainda está sendo divulgado e preservado pelos conselhos de patrimônio das respectivas cidades. Eu continuei fazendo isso ao mesmo tempo que continuava escrevendo, né? Nessa época eu voltei a estudar, né, e entrei no doutorado da USP para fazer mais estudos, né, além do mestrado que eu já havia feito. Mas isso fica para o próximo capítulo. Quando eu continuei escrevendo crônicas, em 2016, eu achei que a Francana ia acabar. Eu tinha uma longa relação com a Francana, embora na primeira divisão eu fosse torcedor da Prudentina, mas essa é outra história. Eu sempre fui um apaixonado pela Francana, acompanhei o meu pai pelas várias cidades do interior para ver a Francana jogar. E eu achei que a Francana ia acabar por conta das dívidas e tal. E eu li um livro do Zé Trajano, um jornalista esportivo, chamado Tijuca América, que ele contava a história do América do Rio através de uma ficção em que ele trazia do passado os grandes jogadores do América para disputar um campeonato carioca. Eu entrei em contato com o Zé Trajano e falei, posso usar esse seu argumento, a sua ideia, a estrutura do seu trabalho para fazer um da Francana? Ele me autorizou. E com isso eu comecei a escrever uma novela que eu dei o título de Veterana do Além. Francana sempre foi chamada carinhosamente de Veterana, porque é um time muito antigo, de 1913. E aí, como o Trajano usou lá no Rio, para fazer a história da América, ele usou um pai de santo que faz baixar lá os jogadores do passado.
E como Franca é uma cidade muito espírita, eu fiz diferente. Eu convoquei meus amigos que são espíritas, alguns são médiuns, né? E eles trouxeram de volta os grandes jogadores da Francana do passado para um estádio em Oxirco, que quando eu era presidente do Condefat, a gente conseguiu tombar o frontão, pelo menos salvar o frontão do estádio. Ele está bastante abandonado, né, nos últimos tempos, e ele era transformado numa arena, uma arena padrão FIFA, e ocorre um campeonato da Califórnia brasileira. E aí eu vou contando através de cada jogo, né, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão, Comercial, Ferroviária de Araraquara, o Rádio de Mococa, o Batatais, que é o Fantasma da Mogiana. Esses jogos eu vou contando histórias que eu fui recolhendo, não só as histórias do meu pai, que meu pai contava, que ele era um grande torcedor da Francana, como eu também entrevistei alguns dirigentes antigos, principalmente o Vinícius Seixas Costa, que foi presidente da Francana, e eles foram me contando histórias muito engraçadas, né, do passado, do cara que agarrou a camisa do jogador do América de Rio Preto que ia bater um escanteio lá no Inhochico, né, então puxou a camisa, o cara não conseguia bater o escanteio. Então, assim, histórias muito engraçadas que aconteceram de fato, e eu fui montando esse campeonato, e obviamente os vilões eram os times de Ribeirão Preto, né, que tentavam subornar o juiz, que interferiam na Federação Paulista, né, tinha que ter um vilão na história, e é claro, sempre a rivalidade Franca-Ribeirão Preto fala mais alto. Então eu contei a história da Francana, histórias, por exemplo, como tem uma história muito interessante que quando o Santos veio jogar aqui em 1949, quando foi construído, houve a reforma do Inhochico, o avião atrasou e ia descer no aeroporto que não tem luz. O aeroporto de Franca, na época, era de terra, não tinha iluminação, não tinha nada. E aí a rádio local pediu para todo mundo que tivesse um carro, fosse até o aeroporto, fizessem 2 fileiras, acendessem as luzes dos carros para o avião descer. E isso aconteceu mesmo, né? Então, assim, tem histórias muito interessantes que eu fui resgatando do passado da Francana e montando nessas várias partidas, até, evidentemente, a Francana ser campeã, né, desse torneio, em cima do Botafogo, obviamente, com Sócrates e tudo mais, e para depois ter uma comemoração no Hotel Francano, obviamente. Então foi uma novela que eu tentei reconstruir a história da Francana, mas de uma forma divertida, bem-humorada, e que rapidamente se esgotou, né? Logo foi feita pelo Laboratório das Artes, fizemos 300 exemplares e rapidamente se esgotou. E nesse meio tempo eu continuei escrevendo as crônicas, que vocês vão saber no último capítulo. Para encerrar nossa jornada, eu vou falar do que eu estou fazendo atualmente. Quando eu saí do jornal, eu continuei, como eu disse, escrevendo crônicas semanalmente. Então, na minha conta do Facebook, eu passei a manter uma coluna semanal chamada Anacrônicas da Franca do Imperador, né, que é como Franca é conhecida, é um nome do passado. Essas crônicas, parte delas foram publicadas nesse livro, né, editado também pelo Laboratório das Artes, em 2018. Nós reunimos aqui aproximadamente 150 das crônicas, são mais de 500 crônicas que eu já publiquei no Facebook, reunindo um pouco dessa minha Macondo particular, né? Eu sempre, desde os anos 70,
que eu comecei a me interessar bastante por literatura, eu comecei a ler os latino-americanos, os autores latino-americanos. Um amigo, Marcos Mazzotta, me emprestou o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu fiquei encantado com aquele realismo fantástico, e a partir daí eu leio tudo dos autores latino-americanos, uruguaios, peruanos, bolivianos, chilenos, colombianos. Eu tenho muitos livros, né? Eu gosto muito de ler a literatura latino-americana. Então, para mim, Franca é uma Macondo. Isso aqui é o universo que eu vivo, e eu retrato nessas crônicas exatamente esse mundo, esse universo, né? Esse livro tem a capa, foi meu filho que fez, o Pablo. Nós usamos uma foto antiga que mostra a fábrica de calçados Jaguar, né? Que é exatamente a primeira fábrica mecanizada de Franca. E foi totalmente ilustrado com fotos antigas de Franca, com algumas coisas que eu fui coletando, né, ao longo do tempo, de imagens da cidade que contam, de uma certa forma, uma memorialística, né, da vida aqui na cidade de Franca. Eu continuo mantendo essa prática de escrever sempre, né, e continuo trabalhando ainda com planejamento urbano e tocando o Laboratório das Artes, né? O Laboratório das Artes cada vez mais se firmou como um polo cultural da cidade, ligado à questão da preservação do patrimônio, às artes plásticas, ao fornecimento de atividades culturais, de oficinas de arte. A nossa gibiteca, que estava com mais de 2.300 unidades, mais de 2.300 exemplares, foi doada recentemente à biblioteca da Unesp. Então foi uma forma que a gente encontrou de preservar esse acervo, um riquíssimo acervo cultural para a cidade de Franca, que é o que nós estamos fazendo há 50 anos, tentando de alguma forma contribuir para a cultura local com o nosso esforço, com o nosso trabalho, dentro das possibilidades que a cidade oferece. Então, a todos aqueles que me acompanharam ao longo desses capítulos todos, através de todos esses livros, meus leitores, né, aqueles que se interessam pela história, pela cultura, pelas artes da cidade de Franca, meu muito obrigado a todos.